Já está no ar o programa Saldo Extra, seja muito bem-vindo. Temos o prazer de ter você ao nosso lado, que honra ter a sua companhia. E você sabe, estamos aqui para trazer dicas de economia, dicas que vão ajudá-la a cuidar bem da sua renda, a você administrar bem o seu salário, a você fazer compras de forma adequada. O nosso objetivo aqui, você sabe, não é fazer ninguém rico, mas é ajudá-la a viver com dignidade, com estabilidade financeira. Como eu disse, estamos aqui para ajudá-la a fazer bem as suas compras. E sabe qual é um dos itens que está presente em todos os nossos orçamentos? A questão dos medicamentos. Por isso, o tema do programa de hoje é remédios. Como você deve fazer uma compra mais barata dos medicamentos que você usa no seu dia a dia. No plano original de Deus, o homem tinha saúde plena. Mas com a entrada do pecado, a saúde do homem foi cada vez mais afetada e sentimos até hoje essas consequências. Praticar exercícios físicos, ter uma alimentação e estilo de vida saudável contribuem para uma saúde melhor. Porém, por vez ou outra, precisamos utilizar medicamentos para nos ajudar na recuperação de alguma pequena enfermidade. Quando falamos em medicamentos, sempre precisamos também nos lembrar da saúde do nosso bolso. A escolha da farmácia certa para você fazer as suas compras varia com o medicamento que você for comprar. Mesmo existindo o chamado preço máximo ao consumidor, ou PMC, que foi estipulado pelo governo e que varia entre os estados, devido às diferenças de impostos. Por isso, o custo dos remédios em uma mesma rede ele pode ser diferente, sim, de um estado para o outro. A melhor opção, sem dúvida alguma, é optar pelos medicamentos conhecidos como genéricos, identificados pelo nome do princípio ativo do medicamento. A embalagem é fácil de identificar, porque ela é sinalizada com a letra G, preta ou azul marinho, sobre uma faixa amarela. Só para se ter uma ideia, é possível economizar até 60% em uma mesma farmácia, isso mesmo, 60%, considerando a cesta de medicamentos que for analisada. E mesmo assim, há diferenças de preço de acordo com o laboratório que produz o remédio. Em alguns estados, por exemplo, o preço máximo da marca do paracetamol, 750 miligramas de 20 comprimidos, é de R$ 19,84, enquanto o genérico é de R$ 16,11. Na embalagem de 10 comprimidos da dipirona sódica 500 miligramas, a diferença é de 46 centavos por comprimido. Por isso, é bom ficar de olho nesse detalhe também. Em São Paulo, a diferença entre o maior e o menor preço para o mesmo medicamento, que ajuda na redução do colesterol, foi identificada que pode chegar a quase R$ 60, a mesma quantidade. Por isso, não compre remédios sem pesquisar preços. Informe-se se a farmácia que você normalmente compra oferece descontos para convênio com empresas, laboratórios ou planos de saúde. Esses descontos podem chegar até 50% no valor de medicamentos contínuos em farmácias conveniadas. Vamos incluir aqui uma outra análise, que é o uso de medicamentos manipulados. Recentemente, eu precisei comprar um medicamento e fiz um orçamento em uma farmácia de medicamentos manipulados. Para minha surpresa, a diferença foi nada mais, nada menos que 35% mais barato que o medicamento oferecido nas farmácias tradicionais. É bom conversar com o médico que fará a prescrição da receita para que você tenha as informações necessárias no caso da opção pela compra do medicamento manipulado. Agora veja se você já não passou por uma situação como esta. Comprou uma caixa de remédio para algum tratamento e não precisou tomar todos os comprimidos, porque a quantidade prescrita pelo médico era menor do que a disponibilizada pela embalagem. Você já viveu essa situação? Ou então, se você já precisou voltar à farmácia e comprar outra caixa com 10 comprimidos, quando só seriam necessários mais 4 para terminar o tratamento. Já viveu essa experiência? Muito comum, não é mesmo? Segundo a Anvisa,
20% dos medicamentos fabricados por ano são desperdiçados no Brasil. Levando em consideração que desde 2005 há no país um decreto que permite a venda de medicamentos sem unidades, os famosos fracionados, esse desperdício soa ainda mais absurdo. Mas por que mesmo assim ele ainda acontece? Porque apesar de haver a regulamentação para a venda de medicamentos em unidades fracionadas, permitindo que o consumidor ou paciente compre apenas a quantidade que precisa, é difícil encontrá-los à venda. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, o paciente pega a receita com o médico e, na farmácia, compra a quantidade exata de remédios, tendo a receita ali retida pelo farmacêutico. Já no Brasil, a indústria alega que precisa investir muitos recursos para adaptar a produção ao fracionamento. O medicamento fracionado necessita de embalagem que não permita o contato do produto com o meio externo até a sua utilização pelo paciente. Mas a pergunta é, se funciona em outros países, por que aqui não funciona? Simplesmente porque ainda não há a exigência legal obrigando a indústria a vender remédios fracionados. E também porque não há conhecimento por parte da sociedade da possibilidade de comprar medicamentos em unidades. Enquanto o fracionamento não for obrigatório, vamos continuar vendo 20 bilhões, isto mesmo, 20 bilhões de reais irem para o lixo todos os anos com medicamentos desperdiçados, praticamente 20% da produção total no país. Agora, enquanto ainda não for possível economizar com os fracionados, outra maneira de gastar menos com medicamentos é fazer uso das chamadas farmácias populares, onde é possível comprar medicamentos essenciais em quantidades personalizáveis a baixo custo. Só para citar um exemplo do que eu estou dizendo, a cápsula de 500 miligramas da amoxicilina, isso mesmo, amoxicilina, sai por 19 centavos nas farmácias populares, enquanto na rede particular são vendidos no mínimo 15 comprimidos em uma caixa, saindo a 35 centavos cada. Veja, na farmácia popular é 50% mais barato do que nas farmácias tradicionais. E quem tem filhos sabe que grande parte do orçamento é destinada à saúde das crianças. Queremos lembrar que, quando o assunto é saúde, não se deve fechar a mão e controlar as despesas totalmente, mas é importante que você saiba realmente como gastar naquilo que realmente você precisa em busca da cura de alguma enfermidade. Você conhece aquele ditado popular: de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. É difícil comprovar se somos todos loucos, mas não há como negar que temos uma porção de médicos que insistem em experimentar receitas caseiras e remédios sem a prescrição adequada. E quando estamos falando de adultos, a automedicação já é um risco muito perigoso. Agora, quando essa prática é realizada em crianças, aí sim podemos dizer que é realmente uma loucura. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a ingestão de medicamentos é o principal motivo de intoxicação em crianças, correspondendo a quase 30% dos casos registrados. No Brasil, quase 40% dos casos de intoxicação por medicamentos são de crianças com até 5 anos de idade. Em boa parte dessas intoxicações, o culpado não é a criança que tomou o remédio por conta própria, mas sim pais ou responsáveis que ministraram remédios ou receitas caseiras aos menores sem indicação médica. A automedicação infantil se torna objeto de maior preocupação porque a maioria dos remédios à venda no mercado é de uso adulto. Como por lei, as crianças não podem ser usadas para testes clínicos, os medicamentos só são testados em adultos e acabam sendo adaptados pelos pediatras. Adaptações essas que podem consistir no fracionamento, na dissolução ou na trituração de comprimidos. Crianças possuem um organismo mais frágil e alguns remédios, em doses erradas, podem provocar intoxicações. Só um médico está habilitado para determinar o tempo e a quantidade em que o remédio pode ser ministrado a uma criança.
Consulte sempre qual o melhor medicamento para o seu filho com um profissional da área de saúde e pergunte se existe a opção do remédio genérico. Mas lembre-se, o importante é evitar a prática de medicar crianças sem orientação e, principalmente, impedir que crianças tenham fácil acesso aos medicamentos. Vamos chamar aqui o nosso costumeiro intervalo e no segundo bloco voltaremos com a mais importante dica para que você possa economizar na compra de medicamentos. Voltamos já. Já retornamos com o programa que está falando sobre remédios, como fazer a compra adequada, como comprar remédios mais baratos. Nós vamos aqui recordar as dicas e falar algumas outras sobre esse tema, mas lembre-se, a automedicação é muito perigosa para adultos e principalmente para crianças. Por isso, procure sempre orientação médica. Agora, antes de voltar ao tema, essa dica é para você. Adquira o livro Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira. Está aí na sua tela o site da Casa Publicadora, o 0800 do Serviço de Atendimento a Clientes. Esse livro é muito baratinho e você vai encontrar aqui neste livro muitas dicas e conselhos que nós temos apresentado aqui no programa Saldo Extra e vai ajudá-lo a cuidar bem da sua renda. Vamos fazer um resumo das dicas que apresentamos aqui no primeiro bloco sobre a compra de medicamentos. Vamos tentar aqui recordar todas elas. A primeira, use medicamentos genéricos sempre que for possível. Quando você for numa farmácia, pergunta se aquele medicamento tem opção pelo genérico e depois compare os preços. Faça uma pesquisa de mercado antes da compra. Não vá apenas uma única farmácia, vá em mais de uma farmácia porque existem preços diferentes. E se estiver disponível, avalie a possibilidade de usar medicamentos fracionados na proporção do tratamento que lhe foi recomendado. Seria importante também fazer um orçamento em farmácias que trabalham com medicamentos manipulados. Eu vivi essa experiência recentemente e tive uma boa economia. Informe-se também se sua empresa ou plano de saúde tem convênio com alguma rede de farmácias que possa lhe trazer algum desconto adicional. E verifique a possibilidade de comprar os medicamentos nas farmácias populares, onde é possível comprar medicamentos essenciais em quantidades personalizáveis a um custo muito mais baixo. Agora preste toda a sua atenção na mais importante dica para economizar com medicamentos. A melhor opção, sem dúvida, é ter um estilo de vida saudável. Praticar esportes, comer alimentos saudáveis, desfrutar da natureza. Com certeza, estas práticas proporcionarão condições para que você não fique doente com frequência e não precise fazer uso de medicamentos. Claro que uma vez ou outra será preciso tomar algum remédio, mas praticando os conselhos básicos para uma vida saudável, você, além de fazer bem para a sua saúde física e mental, fará bem para a saúde do seu bolso. Cuidar da saúde deve ser uma prioridade em sua vida, independente da sua idade. Sabe, às vezes eu acho que muitos jovens devem pensar que são imortais. Comem com a intemperança, têm tendência de priorizar o uso de alimentos gordurosos, de frituras, refrigerantes em abundância, usam produtos nocivos, vão dormir altas horas da noite, tudo como se nada afetasse a sua saúde. Notem que eu citei apenas alguns exemplos. Claro que estas práticas se constituem como um grave erro. Um estilo de vida relapso na questão da saúde trará infelicidade, tristeza e prejuízos no futuro. Vale destacar que todos os demais valores que temos em nossa vida dependem de termos uma boa saúde. A começar pela questão espiritual. Se tivermos boa saúde, nossa mente se tornará um campo fértil para a ação do Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo que vamos ser conduzidos a um processo de conversão de nossa vida de pecados. Além disto, é o Espírito Santo trabalhando em nós que ajuda a formar o nosso caráter. Quando se fala em caráter, se fala em honestidade, ser justo, compassivo, bondoso, paciente, fiel,
tratar bem as pessoas e praticar o amor a Deus, à família e ao próximo. Você já leu Efésios 5:22? E sabe o que nos diz este verso? Que todos estes valores que fazem parte de um bom caráter são frutos da ação do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esta é a primeira razão para cuidarmos bem do nosso corpo. Outra razão é que a boa saúde vai nos ajudar a ganhar mais dinheiro e a perder menos. Perder menos porque uma pessoa com boa saúde, obviamente, não vai gastar com os remédios, ou vai gastar menos. Mas a maior relação entre saúde e vida financeira está no fato que uma pessoa com boa saúde vai produzir mais no trabalho, consequentemente, vai ganhar mais. Se é um autônomo, terá um melhor desempenho, produzir mais e ganhar mais. Se é um empregado, vai com certeza produzir mais no trabalho e, consequentemente, estará melhor preparado para boas oportunidades de promoção, de colocação no mercado e de ganhar mais. Cuidar bem da saúde hoje significa dividendos no futuro. Agora, um detalhe que deve merecer sua especial atenção. Se você está hoje precisando entrar num processo de contenção de despesas para ajustar a sua vida financeira, faça isso reduzindo o seu padrão de vida. Ande mais de ônibus, de metrô, de bicicleta e menos de carro. Se necessário, venda ou troque de carro por um mais econômico, que gaste menos combustível, que tenha um seguro com um custo um pouco menor. Economize com lazer, com vestuário, mude para um aluguel mais barato. Note, existem muitas opções para reduzir suas despesas, mas não economize com a qualidade dos alimentos. Alimentos naturais, alimentos integrais, frutas em abundância, podem parecer mais caros que os industrializados, os pré-preparados, mas saiba que no futuro a má alimentação vai cobrar a fatura e a conta pode sair alta demais. Você já ouviu muito o ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Hoje lhe trouxemos algumas dicas de como fazer as compras adequadas de remédios, mas claro, muito mais importante do que saber como comprar medicamentos de forma econômica é cuidar para não ter que comprá-los. Como estamos falando em saúde, não é só com a alimentação que devemos cuidar, mas também com a prática de exercícios, abstinência de bebida alcoólica, de fumo, ter um sono adequado, entre outros bons conselhos. Associe a ter uma boa saúde um hobby interessante, um hobby saudável, barato, que vai ajudá-lo a cultivar bem uma boa saúde mental e uma boa saúde emocional. Agora, será que a Bíblia tem algo a nos dizer a respeito deste tema? Você certamente já passou por textos da Bíblia que fala sobre alimentação. No Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, nós encontramos ali uma descrição explícita de nosso Deus, de quais tipos de alimentos carnes podem ser usados e os que não devem ser usados. É claro que o alimento carne não é recomendado. Numa situação circunstancial, Deus permitiu que ele fosse usado. O alimento carne ele deve ser evitado, porque ele não é o mais recomendado para ter uma boa saúde. A Bíblia mostra outras situações que têm a ver com a saúde também, até a prática de uma boa higiene. Mas eu queria ler para vocês um texto que faz uma relação entre saúde e a vida espiritual, entre saúde e o seu bem-estar em todos os aspectos. Eu queria ler com vocês o texto que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2. Atentem para o que diz as palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, ele é muito profundo.
E ele fala de muitas coisas importantes. Primeiro, eu quero aqui destacar uma frase dita pelo apóstolo: não vos conformeis com este século. Vivemos num século consumista, materialista. As pessoas estão todo momento buscando por ter mais, por querer mais. O apóstolo diz: não vos conformeis com este século. Essas palavras não foram apenas para os seus dias, elas se aplicam a nós também. Não devemos adotar o padrão de vida de uma sociedade consumista e materialista. Deus tem algo muito melhor para nos dar. Agora, você quer conhecer realmente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Por isto, aplique então o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Ele diz: você quer experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus? Ele diz que isso só é possível pela renovação da sua mente. Mas sabe como que nós renovamos a nossa mente? Através daquilo que diz o verso 1 de Romanos 12, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Notem que o apóstolo fala, um culto racional. Não devemos apenas usar emoção quando vamos cuidar da nossa saúde. É preciso razão. E a razão nos diz que nós devemos viver os princípios contidos na palavra de Deus para ter uma vida saudável. Deus está nos convidando a apresentar a Ele um culto racional, apresentando um sacrifício vivo, santo e agradável. A minha pergunta é: o seu estilo de vida conduz com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você está usando o seu corpo como um templo do Espírito Santo para a habitação dele, que vai ajudá-lo a você ser uma pessoa correta na sua casa, na sua sociedade, a ser um cristão que dá um bom testemunho? Meu amigo e minha amiga, a nossa vida espiritual, ela passa sim por uma renovação da nossa saúde. Falar aqui e dar dicas sobre compras de remédios é muito importante. Eis a razão de termos preparado este tema para você. E espero que essas dicas lhe sejam úteis. Mas mais importante do que tudo isto é você ter a consciência de que você precisa cuidar bem do seu corpo. Em primeiro lugar, porque ele é um templo do Espírito Santo. Em segundo, porque existem pessoas que te amam. O seu cônjuge, seus pais, os seus filhos, os seus netos. E sabe o que eles querem de você? Uma boa saúde. Querem ter a sua companhia. E quando surge uma doença, todos eles sofrem. Se você ama bem a sua família e se você ama Deus, cuide bem da sua saúde. E quando for comprar remédios, e às vezes são necessários, siga as dicas que nós deixamos aqui para você. Ao terminar esse programa, fica a nossa palavra de agradecimento, aquele abraço carinhoso e o convite para que você permaneça ao nosso lado. Estaremos o aguardando na próxima semana, aqui no seu programa Saldo Extra, na sua TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança.